Você já sentiu o chão tremer quando um trem passa? Agora, imagine uma máquina tão imensa que seu motor tem o tamanho de um ônibus escolar, ou uma locomotiva tão pesada que dobra trilhos. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos 10 trens mais gigantescos e potentes já construídos. Prepare-se para ver colossos de aço que desafiam a lógica. E fique atento, o número 1 desta lista é uma serpente de aço de 7 quilômetros, o objeto móvel mais pesado da história da Terra. Abrindo nossa lista no número 10, temos a GEAC 6000CW. Esta é uma das locomotivas diesel de unidade única mais potentes já produzidas em massa na história. Imagine um motor de 16 cilindros que gera 6.000 cavalos de potência. Para você ter uma ideia, isso é o equivalente a cerca de 60 carros populares trabalhando juntos em um único chassi. Com quase 23 metros de comprimento e pesando 200 toneladas, a AC6000CW foi projetada para puxar trens de carga pesadíssimos em subidas íngremes, sem precisar de ajuda. Quando ela acelera, o som do motor turboalimentado é tão profundo que pode ser sentido no peito a centenas de metros de distância. Ela é o cavalo de carga moderno, uma máquina de eficiência brutal que mantém a economia global em movimento todos os dias. No número 9, encontramos a EMD SD90 Mach, a grande rival da GE. Lançada na mesma época, a SD90 Mach também ostentava 6.000 cavalos de potência. Ela era tão grande e potente que nos primeiros modelos, o chassi e os componentes internos sofriam com a vibração extrema gerada pelo motor colossal. Ela parecia um bloco de aço impenetrável sobre trilhos. Embora tenha tido problemas de confiabilidade no início, a SD90 Mach provou que a engenharia ferroviária estava atingindo um novo patamar de gigantismo. Ver uma dessas locomotivas liderando um comboio de carvão é entender o que significa força bruta no século XXI. No número 8, vamos para a União Soviética com a Classe AA-20. Esta é, sem dúvida, uma das locomotivas mais bizarras e ambiciosas já feitas. Construída nos anos 30, ela foi a única locomotiva do mundo a ter 7 eixos acoplados em um único chassi rígido. O objetivo era criar uma máquina a vapor que pudesse puxar cargas imensas sem a complexidade de ser articulada. O resultado foi um desastre de engenharia, mas um gigante fascinante. A AA-20 era tão longa que nas curvas das ferrovias russas, ela simplesmente arrancava os trilhos do chão ou descarrilava. Ela era gorda demais para a infraestrutura da época. Embora tenha operado apenas por um curto período, ela permanece como um monumento à ambição soviética de criar o maior trem do mundo a qualquer custo. O número 7 é a Alco Century 855. Imagine uma locomotiva que parece 2 caminhões gigantes colados um no outro. Com 8 eixos e 5.500 cavalos de potência, a Century 855 foi uma tentativa da Alco de dominar o mercado de alta potência nos anos 60. Ela era tão massiva que precisava de 2 motores diesel separados dentro do mesmo corpo para funcionar. Com quase 30 metros de comprimento, ela era uma visão intimidadora nas ferrovias americanas. No entanto, sua complexidade mecânica acabou sendo sua ruína e apenas 3 unidades foram construídas. Hoje, ela é lembrada como um dos dinossauros da era diesel, uma máquina que era grande demais para o seu próprio bem. No número 6, temos a Baldwin Centipede, ou Centopeia. O nome não é por acaso. Esta locomotiva tinha 24 rodas distribuídas ao longo de um chassi enorme. Ela foi projetada para ser a locomotiva diesel definitiva do pós-guerra, com um design aerodinâmico que escondia uma mecânica interna extremamente pesada e complexa. A Centipede pesava quase 600 toneladas quando totalmente carregada com combustível e
areia para tração. Ela era tão pesada que muitas pontes ferroviárias precisavam de reforço para que ela pudesse passar. Apesar de sua aparência elegante, ela era um pesadelo de manutenção, mas visualmente poucas máquinas na história ferroviária foram tão impressionantes e encorpadas quanto ela. Estamos chegando aos 5 primeiros, e o que vem a seguir vai mostrar que o tamanho pode ser sinônimo de celebração, rivalidade e recordes mundiais. Você já viu uma locomotiva que foi construída especialmente para comemorar 100 anos de história? Ou um titã a vapor que é tão famoso que tem o seu próprio fã-clube mundial? Fique ligado, porque o número 1 é o objeto móvel mais pesado já registrado na história da humanidade. No número 5, temos a EMDDD-A40X, conhecida como Centennial. Esta é a maior e mais potente locomotiva diesel elétrica de unidade única já construída. Com 30 metros de comprimento e 6.600 cavalos de potência gerados por 2 motores diesel, ela foi criada pela Union Pacific para celebrar os 100 anos da conclusão da primeira ferrovia transcontinental americana. A Centennial era tão longa que precisava de um chassi especial, reforçado, para não dobrar sob o próprio peso. Ela operou durante os anos 70 e 80, puxando trens de alta velocidade através das planícies dos Estados Unidos. Ver uma Centennial passar era como ver um prédio deitada sobre trilhos, cruzando o horizonte a 100 km por hora. O número 4 é a Chesapeake and Ohio H8, mais conhecida como Allegheny. Se você gosta de locomotivas a vapor, a Allegheny é o ápice da força bruta. Ela foi construída para puxar trens de carvão através das montanhas Allegheny, e para isso ela precisava ser um monstro. Com um peso total de quase 600 toneladas, incluindo o tender de carvão, ela é frequentemente citada como a locomotiva a vapor mais pesada já construída, superando até mesmo a famosa Big Boy em certas medições. A Allegheny era tão potente que podia gerar mais de 7.000 cavalos de potência no auge de sua operação. Ela era uma caldeira gigante sobre rodas, uma máquina que transformava fogo e água em uma força capaz de mover montanhas. No número 3, temos a Virginian Railway EL3A. Esta é uma das locomotivas elétricas mais massivas já feitas. Construída nos anos 20, ela era composta por 3 unidades articuladas que trabalhavam como uma só, com um comprimento total de 50 metros e um peso de 630 toneladas. Ela foi projetada para puxar trens de carvão pesadíssimos em rampas íngremes, onde as locomotivas a vapor da época falhavam. A EL3A tinha uma força de tração inicial de quase 200.000 libras, o que era algo absurdo para a década de 20. Ela parecia uma fortaleza de aço sobre trilhos, uma prova de que a eletricidade poderia domar as cargas mais pesadas do mundo muito antes da era moderna. Ocupando o nosso segundo lugar, temos a lendária Union Pacific Big Boy. Se existe uma locomotiva que define o termo gigante, é esta. Com 40 metros de comprimento e um arranjo de rodas 4884, a Big Boy foi construída para ser a solução definitiva para as montanhas de Utah e Wyoming. Ela é tão grande que precisava ser articulada para conseguir fazer as curvas das montanhas. A Big Boy pesa mais de 500 toneladas e sua fornalha era tão grande que podia queimar 22 toneladas de carvão por hora. Recentemente, a Union Pacific restaurou uma dessas máquinas, a número 4014, e vê-la em movimento hoje é como ver um dinossauro mecânico voltando à vida. Ela é o símbolo máximo do poder industrial e da era de ouro do vapor. E finalmente, chegamos ao número 1, o rei absoluto do peso e do comprimento, o trem de minério da BHP Billiton, na Austrália. No dia 21 de junho de 2001, este trem quebrou todos os recordes mundiais. Ele não era composto por apenas uma locomotiva, mas por 8 locomotivas diesel GEAC 6000 CW, trabalhando juntas para puxar 682 vagões carregados de minério de ferro.
carro. O trem tinha impressionantes 7 quilômetros e 300 metros de comprimento. O peso total, quase 100 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso é o equivalente ao peso de um porta-aviões nuclear da classe Nimitz, sendo puxado sobre trilhos através do deserto australiano. Levou mais de 10 horas para percorrer 275 quilômetros e o trem era tão longo que a frente já estava em uma cidade, enquanto a cauda ainda estava na cidade anterior. Ele é a prova definitiva de que, quando se trata de trens, o tamanho realmente não tem limites. Essas máquinas colossais são monumentos à engenharia e à nossa necessidade de mover o mundo. Elas nos mostram que, com aço, fogo e eletricidade, podemos superar qualquer obstáculo geográfico e carregar o peso do progresso sobre trilhos. Cada uma dessas locomotivas conta uma história de ambição, inovação e poder bruto. E você, qual desses gigantes sobre trilhos você achou mais impressionante? Você teria coragem de ficar perto da Big Boy quando ela solta vapor ou prefere a escala impossível do trem australiano de 7 quilômetros? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou desse mergulho pelo mundo das locomotivas gigantes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre as maiores máquinas do planeta. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora trens ou que fica fascinado por engenharia pesada. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.